Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente, aqui na rádio CDN 93.5. Eu sou o jornalista Bernardo Abad e o DNA de hoje conta com a técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipe e a produção foi da Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. Além da CDN, nós também estamos ao vivo pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. Para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, nós voltamos para o ano de 1980. No mundo, ocorriam os Jogos Olímpicos em Moscou, na Rússia. Frank Sinatra fez um show para mais de 100 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Papa João Paulo II chegou ao Brasil pela primeira vez. Iniciou a construção do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E foi aprovada a emenda constitucional para as eleições diretas. Em Santa Maria foi inaugurado o Clube Recreativo Dores. Faleceram neste ano o poeta, escritor e compositor Vinícius de Moraes, aos 66 anos, o sambista Cartola e o escritor Nelson Rodrigues. Nasceram, em 1980, Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol, o ator Cauã Raymond e a modelo gaúcha Gisele Bündchen. E no dia 8 de junho de 1980, nasceu a nossa convidada de hoje, irmã Liliane Alves Pereira. Bem-vinda! Muito obrigada. Obrigada por poder estar com vocês e recordar grandes feitos do mesmo ano que eu nasci. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Para quem não conhece ainda, né, que também é a intenção do nosso programa do DNA, mostrar um pouquinho mais de personalidade. A gente tem uma breve apresentação, uma breve biografia aqui da irmã Liliane, que eu peço que ela me corrija caso tenha algum erro. Ela é filha de Rosalva Alves Pereira, irmã do Mike Alves e da Adriana Santos. É graduada em enfermagem pelo Instituto Doctum de Educação e Tecnologia. Em 16 terminou o mestrado também em enfermagem pela FURG. Na FURG também concluiu o doutorado em enfermagem em 2019. Atualmente é professora da Universidade Franciscana, UFN, e presidente da Associação Franciscana de Assistência à Saúde, a Cefas ou Cefas. Cefas. É isso mesmo. É também diretora do Hospital São Francisco de Assis e da Unidade de Pronto Atendimento. É membro do Observatório de Bioética da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB. Membro do Conselho Editorial e Científico da Revista Franciscana de Educação. Sócia da Sociedade Brasileira de Teologia Moral. Atualmente é colunista do Diário de Santa Maria também. Sim. Começou há pouco, né? Já está disponível no site, quem quiser acompanhar. Ela gosta de rezar, ler nas horas vagas e assistir a filmes. É persistente, confiante e temente a Deus. A comida favorita é frango com quiabo e angu. Essas foram algumas curiosidades e uma breve biografia sobre a irmã Liliane conosco, então, aqui no DNA hoje. Então, Liliane, agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho, até que não tá aqui na tua apresentação, mas a gente tava falando antes de começar o programa. Tu não és gaúcha, né? Não, eu sou natural de Minas Gerais e tenho no interior de Minas Gerais, inclusive, uma região conhecida como Vale do Jequitinhonha, porque na verdade ela é limitrófica entre o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha, então a gente tem bastante característica do Vale do Jequitinhonha. Faz alguns anos que eu estou no Rio Grande do Sul, mas toda a minha trajetória inicial, tanto de formação para a vida religiosa e de formação acadêmica, aconteceram em Minas Gerais. Então, eu sou dessa terra, eu sou daquele povo, daquela terra, e agora eu estou emprestada para o Rio Grande do Sul nesses alguns bons anos, né, que eu já estou aqui. E como é que foi lá? Como é que foi a tua infância? Como é a tua família, assim? Nós somos uma família, pudeste ver, nós somos uma família pequena, de minha mãe e meus dois outros irmãos, então nós somos 3. Mas a minha crescente no período da infância, morávamos com os meus avós, né? A minha mãe, meu irmão, a minha irmã e eu nós nos crescemos com os nossos avós. E depois de uma infância bastante
características interioranas. Nós não somos de zona rural, como a gente diz, mas é de uma cidade de interior, com costumes muito próprios de interior de Minas Gerais, bastante voltados e cuidados para as questões familiares. Sou de uma família extremamente religiosa, né? Os meus avós, a gente rezava o terço de noite, a gente tinha esse cuidado com a questão de receber dos meus pais, da minha avó, bênção todos os dias, né? Ao levantar, ao ir deitar, da mãe também. Então, eu tenho esse ambiente familiar, eu tenho essa memória afetiva de minha infância, principalmente com essas duas características, de ser uma cidade, de morar no interior e de ser uma família bastante religiosa, com essa marca de religiosidade muito forte. E também uma outra coisa de persistência. Eu tenho uma família de mulheres, meu avô que está no céu me ouça e me desculpe, mas as mulheres da minha família são muito persistentes, assim, elas são muito resistentes, e eu tenho essa característica também de vir de uma família assim, né? Não que o vô não seja, o meu irmão, mas as mulheres, elas são inclusive mais teimosas, assim, né? A gente tem bastante essa característica, mas somos de uma família muito unida, então, por isso, por ser uma família pequena, também é uma família bastante unida. E eu sempre digo que na minha família, os laços familiares não se resumem ao meu pai, mãe, vó e vô. Primos, tios, nós somos uma família essencialmente descendência africana e indígena, então nós somos todas as nossas características que nos marcam são descendentes africanos, então nós somos uma característica que, quando a gente estuda na história, de clãs muito fortes. Então, de todas as pessoas que fazem parte desse ciclo nosso ali, tios, tias, primos, que alguns devem estar assistindo em diferentes lugares, assim, desse país, nós somos bastante unidos nesse sentido, assim, de um núcleo familiar estendido e de ter essas pessoas muito próximas, assim. Um abraço, inclusive, para quem está ali acompanhando. É isso. Eu ia te perguntar nesse sentido, assim, tu já falaste um pouco, né? A família é bastante religiosa, então. Mas eu ia te perguntar, que os ouvintes devem estar pensando também com essa breve biografia, que tem pelo menos uns 3 caminhos aí, que não são tão... acredito que não sejam distintos para ti, mas a gente fica pensando, tem esse da religiosidade, o da enfermagem, o da docência, professora também. Como é que foi aparecendo tudo isso? Assim, a questão vocacional, para mim, eu não me considero, eu não percebo que minha vocação era aquela que eu, desde pequenininha, digo, eu quero ser irmã. Não foi assim, pelo menos despertadamente, a minha vocação nasce de uma experiência muito forte com a questão atrelada à Pastoral da Juventude. Eu sempre trabalhei com Pastoral da Juventude, e no contato com irmãs de congregação, como a congregação que eu faço parte hoje. Então, para mim, a minha vocação nasce, inclusive, desse espaço dentro da igreja. Trabalhando com Pastoral da Juventude, uma irmã me perguntar: e aí, Liliane, quem sabe tu não quer ser irmã? Só que eu sempre fui muito... eu tenho uma característica de personalidade forte, assim. Então, eu sempre dizia pra ela assim: mas Deus, não vai dar, eu vou botar fogo no convento se eu for, né? E aí a irmã disse: não, às vezes a gente precisa pensar nisso. E daí eu me despertei. Então, ali de 14, 15 anos, pensei, por que não ser religiosa? E aí eu busquei me aprofundar um pouco mais, continuar estudando e tal, e ao mesmo tempo enxergar a minha questão vocacional. E assim eu fui para a vida religiosa, entrei na congregação no ano 2000 para poder entender, eu tinha 19 para 20 anos, para poder entender como é que era o processo e ver se isso era de fato o que eu queria. E hoje eu tenho muita consciência da grandeza da minha opção de vida como religiosa consagrada, como uma filha de Maria Madalena, como uma franciscana, e o quanto a minha opção pela vida religiosa me leva também a fazer uma opção pela minha profissão,
que eu já queria muito ser enfermeira, ser técnica em enfermagem, na verdade. Eu não queria ser enfermeira, eu queria ser técnica em enfermagem, quando eu, antes mesmo de ir para a vida religiosa. Quando eu cheguei na vida religiosa, pensei, bom, então, dentro da vida religiosa, um espaço para eu desenvolver profissionalmente vai ser a questão da profissão. E aí eu faço opção, então, pela enfermagem, pela graduação em enfermagem, mas aí algum tempo depois. E depois do mestrado e o doutorado, como veio daí? Pois é, esse negócio aí... Você atuou como enfermeira. Sim, e esse negócio de mestrado e doutorado nunca estava na minha cabeça. Eu fiz a graduação em Minas Gerais. Então, na escola que eu estudei, na faculdade onde eu estudei, para mim era impensado fazer mestrado. Para mim era impensado fazer doutorado. A considerar também aquilo que eu já dizia antes com relação à minha família. Você, dentro de um clã familiar, de interior, mestrado e doutorado não é uma coisa que, pelo menos na minha época, a gente está falando aqui de 25, 30 anos aqui atrás, não se vislumbra. Então, eu não vislumbrava um mestrado ou doutorado. Então, eu venho pro Rio Grande do Sul, termino a minha graduação, sou transferida pela minha congregação para atuar numa instituição de saúde, que é a Santa Casa do Rio Grande, que é um lugar que também tem parte do meu coração, as pessoas que estão lá, das quais eu trabalhei e tal. Então, foi uma experiência muito bonita, e lá é que eu desperto para a questão do mestrado. Antes disso, eu fiz uma especialização em gestão em saúde, em gestão hospitalar, por causa do trabalho que eu desenvolvia. Então, sim, eu desenvolvi a assistência. Eu fui enfermeira assistencial, como a gente diz. Depois eu trabalhei com educação em saúde, dentro desse mesmo hospital onde eu estava. E aí, depois disso, depois que eu fiz a especialização, é que eu, tá do lado, por que não tentar um mestrado? E aí eu fui para o mestrado. Mas o meu olhar para o mestrado foi para qualificar a assistência, não necessariamente para ir para a docência. Porque eu sempre digo que eu não dava conta de ser professora, porque eu não tenho paciência. Eu achava assim, né, que um pouco esse conceito de que professor é alguém que precisa estar muito resiliente e tal. Não que não seja necessário, mas não é assim. Acho que tu tem uma construção cotidiana do ato de ensinar. Porque a gente também a gente é ensinante, mas a gente também é ensinado. E essa questão da docência vem muito nesse ínterim. Então, eu acabo desenvolvendo a paixão pelo mestrado, e eu vou para o mestrado, e meu tema do mestrado é liderança e ética. Então, continuo não tendo nada ligado à docência. Como eu já estava num cargo de gestão, quando eu fiz o meu mestrado, eu era responsável técnica do serviço de enfermagem e depois diretora de assistência. Então, eu vou agora buscar um aperfeiçoamento com um orientador maravilhoso, do qual eu tenho admiração. O Edson é um excelente orientador, assim, foi quem me orientou em Rio Grande no mestrado. E aí, com ele, a gente foi construindo essa questão de uma liderança compartilhada, com foco na ética, na gestão, numa gestão com transparência, num cuidado, numa liderança focada no cuidado. E é ali que vem a questão do mestrado. Então, eu vou ter que te interromper aí, desculpe. Tranquilo. A gente continua com essa história. Estamos chegando no doutorado, né? Quase. Estamos chegando no doutorado. Mas fica pro próximo bloco, a conversa tá ótima com a irmã Liliane. Continue com a gente, o DNA já volta. O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no Costa da Luz Sushi. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário.
saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. A CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou Bernardo Abad e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, irmã Liliane Alves Pereira. Lembrando que além da Rádio CDN, nós também estamos ao vivo pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. Quem nos acompanhava sabe que a gente estava aí refazendo a trajetória da irmã Liliane. Ela falou da religião, né, que vem desde a família, depois o ingresso dela através da pastoral, depois veio a enfermagem, o mestrado, nada programado, nada imaginado, mas foi acontecendo e ela foi gostando, né, irmã? Chegamos no doutorado, então. Sim, pois é. Nada definido assim como uma meta de longo prazo, como é o que a gente se propõe, mas muito também aberta ao que estava por vir e também muito confiante, que é uma característica que eu também acredito muito, que tem um cuidado de Deus diante das coisas que a gente faz, dos espaços que a gente está, quando a motivação interior é grande, né? Então, a gente estava conversando sobre a questão do mestrado, né? A transição do mestrado para o doutorado. Então, eu acabei terminando o meu mestrado, como eu dizia, com um foco mais para qualificar a assistência, trabalhando com liderança em enfermagem, voltada para a questão ética, questão da cultural, porque também estava numa cidade fronteiriça, como é o caso do Rio Grande, né, uma cidade portuária, então a gente precisava dar conta dessa função da cultura, que é bastante expressiva nessa região. E aí eu, então, por uma provocação e também
pelo prazer de estudar, o meu orientador disse, vamos pro doutorado, Eu disse, vamos tentar. E aí eu entro então com um projeto, uma proposta no doutorado, e essa proposta então eu consigo passar no doutorado, na seleção do doutorado, e eu iniciei o doutorado. Vocês viram que eu terminei o mestrado em 2016, e eu iniciei o doutorado também em 2016. Então eu termino o mestrado e inicio o doutorado no mesmo período. E aí no final de 2016 eu sou transferida para Santa Maria. E aí eu me mudo, né, de mala e cuia, como a gente diz, de Rio Grande para Santa Maria com um doutorado em andamento. Então, eu tinha esse vínculo de estudos com Rio Grande, e agora eu mudo, vindo para Santa Maria, eu mudo o foco, o local de trabalho, de pesquisa e tudo mais. Eu venho então para a Universidade Franciscana, começo a dar aula na Universidade Franciscana com doutorado em andamento. E super bem acolhida na universidade, graças a Deus, no curso de enfermagem, ali pela reitoria da universidade. As irmãs também com essa né, ciência de que eu estava fazendo o processo transicional, de missão, de função. Então eu venho então para Santa Maria e assumo essa função e mudo o meu objeto de estudo. Então, até então eu estava focada em liderança e ética, e agora eu passo a estudar sensibilidade moral e ética. Então, meu doutorado minha defesa de doutorado está na perspectiva da sensibilidade moral e ética, que é uma das minhas linhas de estudo hoje em dia, é a questão da ética, da sensibilidade moral, da bioética e da questão intercultural. Então, que na verdade são temas que entrelaçam, porque tem a questão dos conflitos éticos, questões culturais. E então é uma realidade que hoje eu venho estudando ali, tanto na questão da pesquisa quanto na questão da universidade. E aí então eu passo a fazer o doutorado meio que Ponte Santa Maria, Rio Grande, e aí em 2019 eu faço a defesa de minha tese de doutorado. Que maravilha! E nesse processo todo, como ia a vida religiosa, como ela ia ficando aí? Como é que você dá esse teu ingresso nas Cefas também, a Casa de Saúde? Assim, eu sempre digo que ser religiosa, às vezes as pessoas dizem assim, ai, que legal, que vida boa, que bom que a senhora é religiosa. Não. Ser irmã tem que coragem, precisa ser corajosa, não no sentido assim de fazer grandes enfrentamentos. Eu acho que em qualquer lugar da vida que você optar, você vai ter que fazer enfrentamentos. Isso é óbvio, a vida religiosa também não é diferente. Mas quando eu digo no sentido de coragem, eu digo de coragem de vontade mesmo. Nós temos uma disposição interior, a gente tem isso que eu disse, né? De em algum tempo estar em Rio Grande, depois eu preciso estar em Santa Maria, então vamos lá, arruma suas malas, vamos ser transferida de um lugar por outro por uma questão de necessidade. E eu não enxergo isso como um empecilho, muito pelo contrário. Eu acredito que isso é o que te faz crescer, o que te desinstala de uma certa forma. E a vida religiosa tem essa possibilidade, porque também é a possibilidade de você estar em diferentes lugares e poder sentir que esses lugares também são sua casa, as pessoas que estão contigo são irmãs, são suas irmãs. Então esses elementos são fortes e são importantes. Por isso que a questão transicional de um lugar para outro dentro da vida religiosa, eles são relativamente comuns, entre nós. Isso acontece. Então, como é que isso se dá? Isso se dá assim, com essa consciência de que é assim. Vou lhe contar bem curtinho um fato da minha vinda de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul. Quando a minha provincial na época me disse, nós vamos te transferir para o Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, achei que o mundo tinha acabado. Eu chorava, eu fiquei muito, eu não acredito que eu vou deixar porque daí eu tinha 20 e poucos anos. Eu ainda não tinha 30 anos quando eu vim para o Sul. Então, aquela história de deixar o conhecido, eu já estava com alguns projetos que na época eu achei que fossem projetos para todos nós em andamento, para todos nós quer dizer que encaixava tranquilamente a vida religiosa. E aí, Bernardo, a vinda para o Rio Grande do Sul muda, meu Deus, assim, 180 graus a minha
vida, assim. A vinda para cá, conhecer outros povos, estar com outras pessoas, morar, inclusive, em outra região, mudou muito. E aí depois, e mudou para uma experiência muito boa, assim, muito positiva, de crescimento, de descoberta pessoal, de bastante confiança na providência divina. Quer dizer, se é isso que Deus quer, por que não, né? Por que não me dispor? E aí, depois disso, eu não choro mais por transferência, eu não reclamo mais por transferência, porque nem nos meus melhores desejos eu teria esperado que isso acontecesse. Então, para mim, essa é uma graça que nós temos, enquanto religiosa, de poder estar em diferentes lugares quando assim a gente for chamado. Não estou dizendo que é fácil, tá? Fácil é mamão com a chuchuca batido no canudinho, né? É uma vida meio nômade, né? Isso tem um desafio, mas não significa que não se possa dar um novo sentido e enxergar e fazer leitura de sua trajetória com os óculos da graça, assim. É graça de Deus poder estar aqui hoje. Graça de Deus. Para mim. Então, por isso que como é que fica essa questão de transição, de mudança nesse universo todo? Fica com essa consciência para mim, assim, como uma força muito grande de que tem a mão de Deus em tudo isso, tem um cuidado de Deus em tudo isso, e que eu vou precisar enxergar. E se eu não enxergar, eu vou ter que acolher. E depois eu vejo se de fato a causa e consequência me confirma naquilo que era um sonho, um ideal, ou se eu tenho que dar um novo sentido para essa experiência. Então para mim é muito isso. E a minha vinda para cá, eu nunca imaginei ir para o hospital. Bom, para ser sincera, bem baixinho aqui, eu não conhecia o Casa de Saúde. Eu vim para cá para dar aula na Universidade Franciscana e para fazer parte do quadro da Universidade Franciscana, do grupo dos professores e tal, dentro da minha área que era enfermagem. E aí, quando eu chego na Universidade Franciscana, passados um ano, eu ainda estava cursando doutorado, eu fui convidada para poder, com a sua experiência hospitalar, quem sabe você também assume o fato de ir ao hospital e dinamizar junto com uma outra pessoa que está lá, que é a Maria Inês, que é uma senhora que ainda está no Casa de Saúde, que é uma excelente profissional. Quem sabe com ela você trabalha com a direção de ensino. E aí eu fui para a direção de ensino. Eu não fui para a direção do hospital. A direção do hospital vem depois, né? Que é quando a minha provincial, junto com a presidente da Cefas, na época me pede: bom, Liliane, a gente precisa de alguém que assuma a direção do hospital, porque a gente estava fazendo um processo de transição e eu fui convidada para isso, e eu assumi o hospital. É isso aí, a gente continua com essa história no terceiro bloco, então, do DNA. A gente volta já, continuando aqui com a irmã Liliane. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Ser
Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Amiga, olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei. Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lava roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta às 13h30 aqui na CDN. Jogo de cintura, comigo, Fabiana Sparrenberger e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! DNA. Isso aí, estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou Bernardo Abad e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, irmã Liliane Alves Pereira. Gentilmente aceitou nosso convite aqui para compartilhar um pouquinho das histórias dela. No intervalo, agora a gente vinha até rindo dessa mudança dela de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul. Algumas coisas, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Mas para não correr o risco de não dar tempo, que tá passando voando, né? A gente vai para o nosso quadro diagnóstico, que eu acredito que a irmã já deva conhecer, pois já participou de um outro programa. Eu falei sobre a Liliane, ela falou sobre ela, mas a gente também tem outros especialistas em Liliane que mandaram um recadinho aí, falaram um pouquinho sobre ela. Eu vou pedir para o nosso técnico Cabala tocar os 2 primeiros áudios, então. Quase bem. Falar da irmã Liliane é falar de garra, de força e de perseverança. Estamos diante de uma missão na qual ela abraça do legado de nossa fundadora Madre Madalena, o cuidado com a saúde e a educação. Em tempos difíceis, em tempos que temos grandes desafios, trazemos conosco, e a irmã Liliane traz com ela, este grande legado de olhar, de cuidar e de ser perseverante diante de tudo aquilo que se apresenta na sociedade contemporânea. Então, cada dia é um desafio. Cada dia vejo nela grande esperança de lutar por aquilo que traz de convicção, que é o cuidado com as pessoas, o cuidado com a saúde das pessoas. Falar da irmã Liliane é também olhar para uma vida de doação, de trabalho, de muito trabalho, de trabalho diário. Um trabalho que exige estudo, que exige também envolvimento, criatividade, parcerias com outras pessoas que trabalham conosco, parceiros da nossa missão. E também olhar para aquilo que é necessário fazer no dia a dia da vida. Oi, eu sou a irmã Sirlene e tive essa grande alegria de poder falar um pouco da presença significativa da irmã Liliane em minha vida. Nos conhecemos há um tempo, acredito que desde o meu nascimento, porque somos naturais da mesma cidade, Catugi, Minas Gerais, e posso dizer que foi ela, a irmã que me desafiou, que me convidou a ser religiosa. E algo muito especial que admiro em ti, Mana, é a sua simplicidade, que apesar de todas as suas missões, as suas responsabilidades que assume na igreja e também na sociedade, você nunca deixou de ser quem realmente é. Nunca esqueceu de suas raízes, sempre foi e sempre é muito acessível, muito humana e muito ética.
perceber o seu crescimento, a sua caminhada vocacional, me motivam a aprender a ser melhor, não apenas como religiosa, mas também como pessoa, no cuidado e na amorosidade com outras pessoas. Então, por isso e por tantas outras questões que nós sabemos bem, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu ser, por seu cuidado, por ser essa pessoa graciosa na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Gratidão por existir. Beijos. Que lindo! outras irmãs, né? Sim. Conte pra gente, pros nossos ouvintes, de quem são essas vozes. A primeira é a irmã Fátima. A irmã Fátima mora comigo na minha comunidade, né? Então, ela sabe bem, né, dos meus cotidianos, né, dos desafios do cotidiano, em virtude da missão, também aquilo que ela mesma diz no vídeo, né, as parcerias. Obrigada, irmã Fátima, por também ser essa irmã que me acolhe todos os dias. Eu sempre brinco que para uma pessoa conhecer a outra, ela precisa comer um saco de sal com ela, né, porque não são de poucos dias. E a irmã Fátima é essa que, como a gente mora junto, a gente convive, e é super acolhedora. A gente brinca que a Fátima tem o coração do tamanho dela, e tem mesmo. Ela é super acolhedora, super social, assim, ela tá sempre com as pessoas, e essa mora comigo no cotidiano, né? Então ela me conhece, assim, das angústias do dia a dia também, e das alegrias do cotidiano. E sempre a irmã Fátima tem uma característica marcante, que é a questão da gratidão. Então, ela é sempre uma irmã muito agradecida. Então, às vezes eu digo para ela que o fato dela ser muito agradecida motiva a gente também a reconhecer e a enxergar essa gratidão para além. Então, hoje sou eu que agradeço por esse depoimento. A segunda é, sim, uma irmã que eu conheci desde o nascimento. Hoje ela é uma irmã da nossa congregação, mas ela é da mesma cidade que eu, e por uma questão de convivência, eu sempre gosto de retornar na minha terra uma vez por ano, estar com os meus familiares. Catugi. É importante, a gente não tinha mencionado. A irmã Sirlene, nós somos de Catugi, e eu que disse para ela, quem sabe você vai, né, ser religiosa. Acho que não. Mas muito obrigada também, irmã Sirlene, pelas palavras e pelo cuidado no cotidiano. Hoje a irmã Sirlene mora em Santa Maria, também mora aqui no Rio Grande do Sul. E é uma irmã que também está na etapa de formação, numa das etapas de formação, mas já é uma religiosa consagrada e faz parte do meu cotidiano também. Maravilha, muito obrigada. A gente agradece também as irmãs aí por terem participado do programa. Vamos falar um pouquinho, irmã Liliane, uma coisa que eu acho importante, uma curiosidade minha, deve ser dos nossos ouvintes também. A gente vê você bastante articulada, assim, né? E como que é essa relação da religiosidade? Porque a gente pode pensar que uma irmã talvez não se interesse por assuntos como política, como a sociedade, essas questões assim. E a gente vê você também, como até a outra irmã mencionou, com papéis importantes na comunidade, na sociedade, né? Como é a tua relação com as questões da sociedade atual? Eu sempre penso que a gente é inteiro, né? O ser humano tem uma inteireza em si mesmo. Então, essa inteireza é que me faz não perder, não estar longe dos sistemas que me compõem. E aí, do sistema eu quero dizer todo ele. Político, social, religioso. E até para eu poder, como religiosa, também dizer desta minha condição de vida nesses espaços. E, de fato, eu tenho um olhar, ou pelo menos eu busco, me enxergar como parte desse cenário todo, e nessa condição de partícipe, de parte desse espaço, também buscar entender um pouco aonde eu estou, quem está comigo nesse universo, e não é comigo no sentido de a favor ou contra. Eu acho que nós estamos numa sociedade muito polarizada, de que parece que quem está comigo é quem não está contra. Não é isso. Quero dizer, quem compõe essa rede e que faz a vida acontecer no cotidiano. E aí eu quero falar, sim, de política, eu quero falar de questões sociais, eu quero falar de justiça, eu quero falar de saúde, eu quero falar de educação, eu quero falar de humanidades, eu quero falar de desejo, eu quero falar de sonho, porque nós somos assim, né? Então, uma religiosa, um consagrado, ele também é um ser humano de relações, e essas relações me
me provocam, me compõem, me tornam me fazer aquilo que dizia Paulo Freire, é o que me dá a constituição de gentificação. Eu só sou gente, eu vou me tornando gente quando eu enxergo diferente de mim, quando eu posso estar com pessoas que às vezes pensam muito distintamente, mas essa é isso que afirma a minha identidade, porque quando você está no meio de iguais, você é mais um. E na verdade, o que dá a identidade daquilo que nós somos é essa consciência do diferente que nos habita e que também habita ao nosso redor, né? Então isso para mim é um elemento que eu vou trazendo assim, muito, muito centrada também naquilo que diz Santo Agostinho, quando ele diz que todo ser humano essencialmente é um ser bom. Então a gente também precisa enxergar isso, né? Essa questão da humanidade. Perfeito. E você falou em relação, né? Tem uma questão muito interessante, que eu considero interessante, acho que nossos ouvintes talvez não conheçam, mas é legal a gente falar, que é o conceito da enfermagem intercultural, né? Que eu acho que conversa bastante com a irmã Liliane. Fala um pouquinho sobre isso também para os nossos ouvintes. Fala sobre isso também, né? Sobre estar inserido nas culturas do próximo, né? Sim, e sabes, Bernardo, que eu me encontrei com a questão da interculturalidade não dentro da enfermagem. Na verdade, eu fui convidada para fazer uma experiência de interculturalidade na vida religiosa em Roma em 2019. Olha só. E no encontro de diferentes religiosos de todos os continentes, de todas as línguas, nós estávamos discutindo, conversando como desenvolver uma vida religiosa consagrada mais intercultural. Considerando todos os processos de evangelização de 1500, disso que nós já conhecemos, que marcou nossa história e às vezes não foram, pelo menos com os óculos do século XXI, se nos parece não ter sido o que a gente esperava, né? E eu gosto de frisar isso. Não dá pra gente ficar sempre julgando os feitos do passado com os óculos de agora. O passado tem sua experiência e a gente vai precisar ressignificar, dar um novo sentido para essa realidade. Só que não dá para agora a gente fazer as mesmas coisas do passado, né? Então, a gente assim, me encontrei com o tema da interculturalidade quando eu fui convidada para fazer essa experiência num encontro. E na minha congregação estávamos eu, do Brasil, a irmã Celestina da África, a irmã Débora, que era a nossa ministra-geral dos Estados Unidos, e a irmã Emerenciana da Indonésia. Então nós éramos de 4 lugares muito diferentes, junto com outras 200 religiosos e religiosas, sempre do sexo feminino, discutindo essa questão da interculturalidade. Voltei eu para o Brasil e pensei, peraí, a enfermagem tem tudo a ver com isso aqui. E aí eu comecei, junto com um aluno que inclusive está terminando agora a graduação, começamos a desenvolver, a trabalhar um pouco mais essa questão da interculturalidade dentro da enfermagem, com esse olhar de um cuidado intercultural. Isso não é pioneiro, tá? A enfermagem já tem uma mulher, né, a Leininger, que estuda a questão da interculturalidade e que eu estudei inclusive no meu mestrado. Mas eu não tinha me despertado, ela fala de cuidado intercultural, e eu não tinha me despertado com tanta força para essa questão da interculturalidade na prática cotidiana. Por exemplo, no que se refere à questão da alimentação de um paciente ou de um colaborador, na questão das crenças, né? Nós temos uma facilidade muito grande de dar foco secundário para essas questões que são sensíveis, né? Aquilo que se crê, aquilo que se gosta, os nossos desejos, essa condição mais subjetiva, transcendental. Aí a gente vai deixando isso para lá e começa a segurar o que é muito racional. A interculturalidade vem com essa ênfase também de que o cuidado passa natural e fortemente para essa questão
daquilo que nós somos, né? Fala muito de empatia. Fala dessa capacidade que a gente precisa ter de ser com o outro. E muda um pouco o conceito de empatia que a gente às vezes tem, que é se colocar no lugar do outro. Então eu tenho um aluno, o Eduardo, que é esse. Interromper, desculpa. A gente vai ter que ir para o último intervalo, né? Já são 16h46, passou muito rápido. É verdade. E a gente volta com o DNA daqui a pouco, continua com essa conversa e com mais recadinhos também. Opa! Meu Deus. Amiga, olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação, e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. A Della Páscoa Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações. Foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Páscoa Engenharia. Há 26 anos transformando a cidade. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$7 na revenda de gás Pistoia. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. DNA. Está de volta com DNA, o último bloco já, infelizmente, da nossa conversa maravilhosa aqui com a irmã Liliane Alves Pereira. Não vamos perder mais tempo. Vou pedir pro Cabala tocar então nossos últimos áudios, os últimos recadinhos. Liliane representa garra, né? Força, coragem. Ela não tem medo de enfrentar nada nem ninguém, principalmente se for para o bem das pessoas.
uma amiga, né? Sempre que a gente precisa, ela sempre sabe o que falar, sempre tem as melhores palavras e conselhos para nos dar. É um exemplo mesmo de pessoa, de mulher. Liliane, para mim, representa inspiração, amor, humildade, serenidade, um ser que nos traz muita luz, muita alegria, né? E queria te dizer, minha irmã, que eu te amo muito, muito, muito. Mana Leu, sabe que você é exemplo de vida para mim e para todos que te conhecem. Obrigado pelo carinho, pelo seu amor, pelo cuidado que tem comigo, com meus filhos e com toda a nossa família. Você é orgulho para todos nós. Nós te amamos. Eu sou mãe da irmã Liliane, menina honesta, trabalhadora. Hoje, presidente da CELF, professora universitária, exemplo de pessoa na família, irmãos, sobrinhos, nós todos temos orgulho de tê-lo na família. Nem só como profissional, mas sim como pessoa. Uau, que lindo! Meu Deus! Família, né? Derramou algumas coisas aqui. Quem falou? Então, quem começou falando foi minha cunhada. Uhum. A Amanda, que é esposa do meu mano, né? Que fala ali, entre meios ali, lá antes das crianças. Depois minha mana, Adriana. Olha, meu Deus, que surpresa. Porque estão tudo longe, né? Assim, eu não esperava mesmo, assim, até porque a gente tá longe, né? Uhum. Acabou de passar fim de ano, então a gente sempre pensa na família, mas como eu mesma disse, são pessoas muito, muito fortes para mim, assim, de exemplo mesmo. Uhum. Depois, minha mãe, né? E começou dizendo, sua mãe, né? Irmã Liliane, meu mano também orgulho. Ali. Com muito orgulho. A gente senti muito isso em todos os áudios, assim, o orgulho deles falando de você. É que eu tenho uma família, assim, que pra mim é a base de tudo, assim. Eu tenho... Se minha avó tivesse ali, ela tivesse que falar, se meu avô tivesse ali, tivesse que falar, a gente ia, né, nessa perspectiva, mas muito porque eu tenho muito deles. Eu tenho uma essência familiar, assim, de força, de garra, de determinação, que vem muito da minha família e que, com a minha experiência na vida religiosa, firma para mim nessa confiança na divina providência, né? Então, minha confiança no Deus providente também vem dessa família, assim, desse povo que está comigo, que está no meu sangue, que eu amo muito, muito, muito. Se eu sou o orgulho deles, eles também o são para mim, por tudo que fazem no dia a dia, por tudo aquilo que eles são e pelos valores que a minha família preza, que eles têm na raiz, né? Que nós nos constituímos como sendo importante para todos nós, isso a gente carrega muito forte. Perfeito, obrigado aos familiares da Liliane pela participação no nosso programa. Deu certo, eu acho, né? Acho que foi uma boa surpresa. Foi mesmo. Se encaminhando para o fim mesmo agora, infelizmente eu quero te propor um desafio rapidinho aqui, vou te fazer algumas perguntas. Se a irmã Liliane conseguir responder com uma ou duas palavras no máximo, tá bom. Vamos tentar para finalizar esse bate-bola aqui, finalizando o DNA de hoje. Olhando para trás, do que mais se orgulha na sua trajetória? Minha família e minha fé. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? De estar em determinados momentos com os meus familiares. Um sonho? De ver uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais ética. O que te dá a paz? Deitar e saber que eu fiz um bem feito e que as pessoas que estão comigo cresceram junto. E o que tira essa paz? O oposto, meu Deus. Quando eu entendo que a minha fragilidade falou muito mais forte e eu acabei me perdendo. Fé é o que me sustenta na vocação e na vida. Um lugar em Santa Maria. O pátio da minha casa. Eu adoro minha casa. E as irmãs. Por fim, uma palavra que defina a irmã Liliane.
uma mulher de desejo, de vontade, atrelado à minha vocação. Perfeito, muito obrigada. Essa foi irmã Liliane Alves Pereira no nosso DNA, que uma honra. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Obrigada também por poder estar aqui, por partilhar da minha vida com as pessoas, com vocês, contigo, que eu também não conhecia, com as pessoas que nos acompanham e com quem está ali nos bastidores, que é sempre, né, que a gente só pode estar aqui porque vocês estão ali, que fazem escondidinho e fazer acontecer. Quem quiser acompanhar também com imagens, ou quem não estiver ouvindo, né, tem essa oportunidade, vai estar no YouTube depois da entrevista. E a gente volta amanhã com o DNA e mais uma entrevista exclusiva. Muito obrigado, até mais.